Para entender como que a ressonância funciona, é preciso entender como funciona o universo. Então já viram? Dá para ter uma ideia do tamanho do problema que é explicar uma coisa dessas. Não é que não se queira explicar, é quantas horas são necessárias para explicar uma coisa dessa. Porque se você for numa livraria, você tem quanto? Milhares. Na cultura diz lá que tem 4 milhões de exemplares à venda. Não é? Então, quantos livros de economia existem? De sociologia, de pedagogia, de psicologia, psiquiatria, psicanálise. E assim por diante. Todos esses livros estão explicando partes de como o universo funciona. Tudo isso é o universo terrestre. Terrestre. É o que os humanos produziram de livros que não foram queimados. Certo? Porque de vez em quando, neste planeta, usa-se muito queimar uma biblioteca inteira, porque assim ninguém tem conhecimento e fica muito fácil controlar todo mundo. Então, em Atenas, em 500 e pouco, Alexandria, eles conseguiram limpar a área. E com isso garantir 1000 anos de trevas, até que o povo conseguisse ter acesso a algumas cópias desses livros e tudo começasse de novo. Então, como ganhar dinheiro? Só para explicar um negócio desse, quantos exemplares são necessários? Vendas, marketing, persuasão, propaganda subliminar. Isso é só, né? Imagina, ganhar dinheiro. E tudo aquilo que impede a pessoa de ganhar dinheiro. Aí são mais milhares e milhares de livros. Portanto, o que se faz nesse trabalho, aqui, não é, por enquanto, descer nesse nível de detalhe. Lá na frente. A minha ideia é ter livros, né? Então pegaremos economia. Pronto, aí faz 800 páginas, toma, economia. Toma, psiquiatria, toma, e assim vai. Isso aqui é um processo de ensinamento. Começou aqui no Mahatma há 7 anos atrás e vem vindo 70 e assim vai, 70 palestras e vai. Cada palestra é um salto a mais, é um degrau a mais. Tanto é que vocês podem olhar lá no site, tem lá o caminho dos DVDs. Isso não é uma figura de linguagem, é realmente um caminho que está sendo passado grão a grão, gota a gota para as pessoas. Então, o certo seria a pessoa assistir o primeiro, depois o segundo, o terceiro, o quarto. Não. Em mecânica quântica, costuma-se dizer o seguinte: infinitas possibilidades. Então, tudo é possível. Sim. Literalmente, tudo é possível. Se você entender mecânica quântica. Se você quiser entender infinitas possibilidades com física clássica, do Newton, nem em sonho consegue entender isso. E aí começam esses questionamentos do minuto tal contra o minuto tal, e assim, etc, etc. Então esse é um problema gravíssimo. Porque como as pessoas não estudam mecânica quântica, elas julgam todo o resto pela visão clássica da vida, que é o quê? Aquilo ali é uma parede, aquilo ali é uma porta. Isso aqui é uma cadeira. Materialismo puro. Então, qualquer avaliação que a pessoa faça está contaminada pela visão materialista da existência. Então, ela quer casa, carro, apartamento, etc., dentro da visão materialista do mundo. Dentro dessa visão, as coisas podem demorar bastante. Aí ela não entende por que, que o emprego ainda não apareceu, por que, que o precatório não foi pago, por que que... e assim por diante. Não é? Por que, que as coisas não acontecem instantaneamente. É importante entender que quando um físico fala infinitas possibilidades, o que, que significa isso na cabeça dele, na matemática da mecânica quântica? Ele está falando como um físico quântico. Então, todos os experimentos, toda a matemática, todo
Está embaixo dessa frase simples que ele disse. Infinitas possibilidades. Se você pensar que entendeu o que esse físico está falando, cometerá graves erros. Lembra que lá no final do Quem Somos Nós, o Fred Alan Wolf, ele fala assim, você acha que você entendeu mecânica quântica? Se você acha que entendeu, você não entendeu nada. Quantos físicos entenderam isso? Não dá numa mão. 6, 7. Porque até os fundadores da mecânica quântica, até o fundador da mecânica falou que se eu soubesse que ia dar nisso, eu não entrava nessa. Não é? Não é? O tal do salto quântico. Porque uma coisa leva a outra, que leva a outra. É uma lógica clara. E muitas vezes o físico não está conseguindo entender até onde a coisa está chegando. Que uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Aí chegou num ponto e falou, eu não queria que chegasse nisso. Pois é, mas foi a primeira descoberta dele aqui que os outros foram tirando as consequências lógicas e chegou a tal coisa. Um dia, quando eles assistirem esses DVDs daqui, essas palestras, vocês podem ter certeza que eles falarão isso aí mais ainda. Se a gente soubesse que mecânica quântica ia chegar nisso, jamais teríamos mexido. Se a gente soubesse que ia chegar na ressonância harmônica, jamais. Porque o problema para entender o que são infinitas possibilidades, você tem que ir onde praticamente nenhum físico vai. A revista científica América desse mês tem um artigo de mecânica quântica, de física. E lá o físico, de uma hora, ele fala assim, bom, mas agora a física para aqui. Niels Bohr disse que a física não trata da realidade última. Com todas as letras ele falou isso. O problema é que isto não é divulgado. Na Científica América deste mês está lá. Ele fala, mas isso não é física. Quer dizer, quando a coisa avança, aí puxa o freio, fala, não, espera um pouco, mas isso aqui não tem mais nada a ver com física. Ok, tá bom. Tudo bem. Então, qual é a consequência? Então, em todas as universidades do planeta Terra, eles deveriam colocar uma notinha dizendo assim. E lembra que a física é a mãe de todas as ciências, portanto, todo o resto vem debaixo da física. A notinha devia ser assim, nós não tratamos da realidade última, ok? Nós só tratamos de alguns fenômenos físicos, alguns. Portanto, nós não sabemos o que é a realidade última, nem estamos interessados em saber isto. Portanto, se você precisar do conhecimento da realidade última para conseguir seu casa, carro, apartamento, emprego, não é na ciência que você achará a resposta. Não temos o conhecimento todo. Ponto. Aí sim, toda criança que vai para a escolinha com 4, 5, 6, 7 anos de idade já teria, no primeiro dia de aula, essa explicação. Fiquem tranquilos. Nós ensinaremos um monte de coisas para vocês, um negócio chamado, debaixo de um nome chamado ciência, mas toda esta ciência não trata da realidade última, isto é, como é feita esta realidade. Aqui, chão, cadeira, parede, oxigênio. O fim disto, nós não tratamos. Agora, se você vai levantar uma parede, levantar um prédio, aí é conosco. Temos as fórmulas, resistência dos materiais, fazemos as pontes, os viadutos, beleza. Conseguimos mandar um satélite a Marte, ele pousa, fica passeando lá, tudo certo. Até aí a gente vai bem. Mas só até aí. Só que isso não é falado. Então a população do planeta inteiro fica com a ideia de que a ciência tem todas as respostas. Que a ciência sabe tudo. E que se um cientista qualquer falar alguma coisa, aquilo é a verdade absoluta. Então, um eminente catedrático, sei das quantas, se ele falar, acabou. Está falado. E é por isso que um físico disse, a ciência avança funeral após funeral. Certo?
E é sempre assim. Depois que uma geração de físicos morre, vem uma nova geração e dá um saltozinho acima. Aí essa também vira, né, dogmática, aí daqui a pouco tem que esperar todos eles morrerem para vir uma outra geração que dá mais um pulinho. Assim caminha a humanidade. A passo de formiga e sem vontade. Lulu Santos. A mais pura verdade. Para se avançar 1 milímetro. É um parto. 100 anos depois de mecânica quântica e 200 anos depois do experimento da dupla fenda, ainda estamos tendo que provar para as pessoas que a onda é a essência de tudo que existe.